Pois é. Eu tenho 24 anos e eu cresci na igreja. Glória a Deus, isso é muito bom. Eu cresci na igreja. Quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Inclusive, depois, quando eu fiz 2 anos, a gente mudou para Marília. Eu nasci em Curitiba. E a gente mudou para Marília e meu pai começou a pastorear essa igreja em 1995. Nós estamos em 2017, faz a conta aí. Aí o que acontece? Desde então, eu estou nesse meio cristão, vamos chamar assim. Né, Guizão? Meio gospel. E aí, eu estou nessa parada aí. E eu já tenho uma certa caminhada. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu fui para a minha primeira campanha de Kings Kids, que é um ministério da Jocum. Jocum é uma parada que tem no Brasil aí, chamado Jovens com uma Missão. É um negócio internacional, tem vários países, a base da Jocum é lá em Minas Gerais, e eu fiz parte de Jocum até meus 18 anos. Fiz um monte de campanha, fiz mais de 10 dessas campanhas de Kings Kids. Fiz evangelismo de rua, fiz clown, que é pintar de palhaço, ir no hospital. Eu fiz um monte de parada dessa. Além disso, eu estudei lá no CTMDT, lá em Belo Horizonte, 2 anos, tá ligado? E eu fiz lá 2015, 2016. Nesse rolê todo de igreja, de ter contato com muita gente, porque Jocum, Kings Kids, né, CTMDT, são ministérios que não têm denominação, não são para a Igreja Batista, ou para a Assembleia de Deus, ou para a Presbiteriana. São para qualquer igreja cristã, evangélica, protestante. E nesse meio tempo eu conheci muito crente. Mano, pensa num cara que conhece crente, sou eu. Eu conheci muito crente, muito mesmo. Eu conheci muitos tipos de igreja diferente. Eu conheci muitos estilos de crente diferente da maneira como você possa imaginar. Eu conheci diversos pastores, bispo, apóstolo, todas essas paradas aí eu cheguei a trocar ideia e ter contato. Por causa da música, eu já toquei em igreja menor que o nosso banheiro aqui. Tá? Eu estou falando isso de boa, não estou ofendendo a igreja, mas eu já toquei em igreja que é menor que o nosso banheiro e já toquei em igreja que dá 3 da nossa. E o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Às vezes você pergunta, você está querendo contar vantagem e tal. Não, entenda, eu estou te falando isso, eu já falei algo parecido aqui, mas eu quero falar de novo. Por quê? Quando a gente tem esse contato com as coisas de Deus, com igreja, com esse meio cristão que a gente vive, a gente acaba, às vezes, se acostumando. Às vezes a gente acaba caindo numa rotina. Às vezes a gente acaba achando tudo isso normal. Eu passei por uma fase muito pesada disso na minha vida. Porque eu ouvi tanta coisa de igreja, eu ouvi tanto as mesmas coisas, eu ouvi tanto a mesma história, eu ouvi tanto, muitas vezes, a mesma mensagem, que para mim já era ok. Para mim já estava tudo certo. Na minha cabeça orgulhosa e pecaminosa e completamente errada, eu já tinha ouvido o que aquele cara lá estava me falando. Completamente errado o que eu estava pensando. Mas eu passei por isso. E aí a gente cai num erro muito grande, que é se acostumar com as coisas de Deus. Se acostumar com as coisas da igreja. Se acostumar com os movimentos da igreja. A gente volta para casa, a gente está aqui servindo na nossa igreja, a gente se acostuma com o que a igreja te oferece. A gente acostuma com o que a igreja faz. A gente acostuma com a célula. A gente acostuma com o discipulado. A gente acostuma a vir no multi. A gente acostuma a vir no sábado, no domingo. Enfim, você fica acostumado. As coisas de Deus parece que perdem a graça. As coisas de Deus parece que elas caem numa mesmice, sabe? E aí, esse é um vacilo muito grande. Só que isso demorou um tempo para acontecer comigo. Porque eu venho de uma geração um pouco diferente da de vocês. Agora, a geração de vocês, o mundo muda de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos o mundo está mudando. É só a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente pensar como eram as coisas há 5 anos atrás. Completamente diferentes. 5 anos parece pouquíssimo tempo. Na verdade, é pouco tempo. Mas era tudo completamente diferente. Há 5 anos atrás. Se você pensar 10 anos atrás, quando eu tinha 14 anos, eu fazia um estrago com R$10.
Hoje, com R$10 a gente não faz nada. O mundo muda. De 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, as coisas mudam completamente. Eu, com 14 anos, a galera que tinha celular, porque com 14 anos eu ainda não tinha celular, mas a galera que tinha celular era celular de botão. Eu acho que você nem sabe o que é um celular de botão, ou talvez você viu porque você lembra de alguma coisa, mas o seu já é de touchscreen. O mundo muda. E aí a gente acaba percebendo que uma galera que se converteu há 2 anos, há 3 anos, às vezes acaba caindo nesse erro, que é de se acostumar com as coisas de Deus. Porque a nossa igreja tem uma programação. A gente tem terça Tadel, quarta tem célula, de sexta-feira a gente tem culto aqui, de domingo tem culto de novo, você se encontra com o seu discipulador para trocar uma ideia com ele por semana, aí às vezes você sai para jogar uma bola com a rapaziada da célula. Quando você vê, você está acostumado. E esse é um erro muito grave, cara. Muito grave. Porque quando a gente cai nesse erro, a gente deixa de viver como Deus quer que a gente viva e começa a viver igual a galera do mundo. A gente diz que é salvo, vem na igreja, frequenta o culto, sai e continua vivendo as coisas da mesma maneira. Entendeu? A gente começa a viver da maneira do mundo. E deixa eu te falar uma parada. Você não é um religioso. Porque às vezes alguém te pergunta, tipo assim, ô Lois, qual que é a tua religião? Às vezes alguém te pergunta, tá ligado? Qual que é a tua religião? E a gente, por impulso, por hábito, a gente responde, não, eu sou crente. Mas eu te falar, você é muito mais do que um crente. Você é muito mais do que um simples religioso. Você é um cristão, salvo por Jesus, convencido por Jesus. Você é filho de Deus. Você não é só um crente religioso. Você é filho de Deus. Amém? Deu calor. Vou tirar essa blusa. E ser cristão não tem nada a ver com religião. Absolutamente nada a ver com religião. Ser cristão é relacionamento com Deus. Ser cristão é relacionamento com Jesus, que morreu por mim e por você na cruz. Só que quando a gente cai nesse costume, sabe o que acontece? A gente para de se relacionar com Deus. A gente para. E a gente começa a viver na maneira do mundo, cara. Porque sempre tem 2 maneiras de fazer as coisas. Sempre tem 2 maneiras de viver a vida. Que é vivendo do jeito que Deus manda, ou vivendo do jeito que o mundo diz. E aí eu te pergunto, qual maneira você quer viver? Pera aí, a galera pensou um pouquinho, mano. Deixa eu perguntar de novo. Vamos lá, todo mundo acorda. Levanta os braços assim, estica, dá uma alongada. Beleza. Agora eu vou perguntar de novo, aí vocês respondem assim, da maneira de Deus. Beleza? Vamos lá. Todo mundo pegou? Responde assim, da maneira de Deus. Vamos lá. Você quer viver da maneira do mundo ou da maneira de Deus? Você quer viver da maneira do mundo ou da maneira de Deus? Amém? Então, dá uma salva de palmas aí, faz um barulho. Por favor, cara, acorda. Pelo amor de Deus, acorda, velho. Sério. O que está acontecendo que a galera está com sono hoje, cara? Pelo amor de Deus. Ó, vira para a pessoa que está do seu lado. E você vai falar muito alto agora. Fala assim, sono! Sai agora! Em nome de Jesus. Se ela dormir, bota a mão na cabeça dela e expulsa. Vamos lá. Mas aqui, vamos dar uma olhada para a Bíblia. Vamos dar uma olhada para a Bíblia. Porque lembra, o que a gente sempre fala aqui, toda sexta-feira. A fé passa pela cabeça. A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Então vamos entender o que Deus tem para nos dizer e vamos dar uma olhada na Bíblia. Mas antes de abrir o texto, deixa eu te trazer uma história aqui. Há um tempo atrás, tinha um camarada chamado Samuel. Samuel foi um profeta e tal. Mas antes dele ser profeta, ele era um garoto, mais ou menos da sua idade, que ele servia lá onde ficava o sacerdote, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a parada lá. Ele servia lá o sacerdote, certo? Um dia Deus chamou ele
entregou uma profecia para ele, que dizia respeito ao futuro de toda a nação. Ele foi, contou essa profecia por Eli. O Eli era o sacerdote que cuidava dele. Ele contou essa profecia por Eli. O Eli falou assim, é isso mesmo que Deus falou? É. Então, já que você está me falando que foi Deus que te falou, eu acredito e que seja feita a vontade de Deus. Beleza, seja feita a vontade de Deus. Um tempo depois, o povo entrou em guerra. Alguns anos depois, tá? Aí Samuel já estava mais velho. O povo entrou em guerra. E aí, os filhos desse cara chamado Eli pegaram a arca da aliança. Guarda aí, guarda essa palavra na sua cabeça. A arca da aliança. Fala comigo, arca da aliança. Os filhos do Eli, eles pegaram, os filhos dele chamavam Finéias e Hofni. Eles pegaram essa parada, é tipo Finas em Ferb mesmo, para quem pensou isso. Aí é o Finéias e o Hofni, beleza? Eles pegaram a arca da aliança e levaram para a guerra. Porque eles falaram assim, mano, se a gente levar, eles tinham perdido no dia anterior. Eles pensaram assim, bom, se a gente levar a Arca da Aliança para a guerra, certeza que a gente vai ganhar. Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala, presença de Deus. É isso aí, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ó, o que a gente já guardou na caixinha? Olha a caixinha, presta atenção. Arca da Aliança e presença de Deus. Guarda na caixinha, beleza. Se eu esquecer, vocês me lembram. Aí, eles levaram para lá. Quando o povo que estava na batalha, quando o exército viu a Arca da Aliança, eles ficaram tão felizes que eles começaram a vibrar, fazer barulho, bater os escudos, as espadas, pisar no chão, pular, dançar, vibrar, celebrar, porque a Arca da Aliança representava o quê? A presença de Deus. E todas as vezes que a presença de Deus estava com eles, eles tinham certeza absoluta que eles iam ganhar. Mas dessa vez o povo estava em desobediência. Só que eles não sabiam o que estava rolando. Então, quando a Arca da Aliança chegou, eles vibraram tão forte, que tremeu o chão. Está em 1 Samuel capítulo 5, depois você pode dar uma olhada. Tremeu o chão, de tão forte que foi a vibração desses caras. Aí você fala assim, mano, esses bagulhos só acontecem na Bíblia, velho. Isso aí não existe. Tremeu o chão porque os caras estavam gritando. Depois você entra no YouTube e você procura assim, ó, torcida do Seattle Seahawks. Isso aí é um time de futebol americano, tá? Presta atenção. Um time de futebol americano, lá de Seattle, que os caras, eles são a torcida mais insana dos Estados Unidos. Os caras gritaram tão alto no último no playoffs de 2016 ou 2015. Eles gritaram tão alto, mas tão alto nos playoffs, mas tão alto que deu um pequeno tremor na cidade. É sério, registrado por aquela parada lá, escala Richter. Pode procurar. Então, isso é completamente possível. A gente tem um professor aqui presente, fala assim, professor, oi, isso não é possível fisicamente, professor? Completamente possível. E isso aconteceu. O chão tremeu. Quando o chão tremeu, os filisteus ficaram com medo, velho. Porque imagina, você está lá e você ganhou uma batalha. Você está cheio de moral. Você ganhou uma batalha. Não ganhou a guerra ainda, você ganhou a batalha. Beleza, aí voltou. De repente, aquela galera que você tinha derrotado começa a gritar tão alto que o chão treme. Você fala, mano, já era. E aí, lá no meio do acampamento dos filisteus, esse povo que eles estavam guerreando chama filisteus. Lá no meio do acampamento dos filisteus, tinha uma galera que conhecia a história do povo de Israel. Aí eles falaram assim, mano, esse Deus aí deles, dessa presença de Deus aí, dessa arca aí, é o Deus que mandou as pragas lá no Egito. Esse Deus é poderoso, já era. A gente vai perder, vai todo mundo morrer, não vai dar. Aí, teve um outro camarada que falou assim, filisteus, sejam homens, vamos lutar. Se morrer, morreu, mas vamos embora. Está na Bíblia. E aí, eles foram para cima do povo de Israel, e o exército de Israel perdeu 30 mil homens nessa batalha. Os filhos de Eli morreram na batalha, e a Arca da Aliança foi roubada. E aí, velho, Israel toda chorou, porque o bem mais precioso deles tinha sido roubado. O bem mais precioso deles tinha sido roubado. E aí os filisteus pegaram essa parada, essa Arca da Aliança, e levaram para um templo deles, porque eles sabiam que a Arca da Aliança era um objeto religioso. Então eles pegaram a Arca da Aliança e levaram para um templo de um camarada lá, de um deus que eles adoravam, chamado Dagon. Eles levaram lá para o templo do Dagon. E aí, deixaram lá,
Foram celebrar, virou a noite, chegou o dia. Quando chegou o dia que eles chegaram lá, a estátua do Dagon estava caída no chão, do lado da arca, sem cabeça. Aí os caras falaram, ué, mano, esse bagulho nunca caiu. Levantaram, colocaram a cabeça no lugar, passou o dia, passou a noite, no outro dia, a estátua estava de novo caída, sem cabeça e dessa vez sem as mãos também. E aí os caras começaram a ficar com medo, velho. Só que além disso, Deus mandou um monte de tumor para assolar aquela galera que tinha roubado a arca. Então todo mundo da cidade começou a ficar doente. Todo mundo da cidade começou a sair tumor. E aí você fala, meu Deus, cara, que bagulho doido. Pois é, em algumas versões falam que não era nem tumor, que era uma outra parada, que é mais dolorida ainda, velho. Que tem umas versões aí que fala que era hemorroida. Se você não sabe o que é hemorroida, eu não vou falar isso de púlpito. Depois você pergunta para o professor de biologia ali, tá bom? Mas enfim, tumor ou hemorroida era um negócio visível que doía. E aí, essa galera pegou e falou assim, não, manda esse negócio embora. E mandaram para outra cidade lá. Não, pelo amor de Deus. E nessa outra cidade que a arca foi parar, além dos tumores, o negócio era tão forte que a Bíblia diz, aí agora a gente já está no capítulo 6, que a Bíblia diz que os caras gritavam tão alto que o clamor deles de dor ia até o céu, das dores que eles estavam sentindo. E aí eles falaram assim, mano, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente não pode mais ficar com esse negócio. Essa arca da aliança aqui, ó, essa parada que carrega a presença de Deus, esse negócio aqui, ele trouxe desgraça para o nosso povo. Manda essa parada embora. E aí convocaram lá os magos, os líderes, como fala? Os pais de santo, os caras da Umbanda, toda essa parada aí, convocaram lá essas galera. E aí falaram assim, e aí, o que a gente faz? Aí os caras deram um conselho, falaram assim, bom, faz o seguinte, pega esse negócio aí, coloca nos carros de boi novo, que os boizinhos nunca carregaram nada, e manda embora. Mas segura a história até aí, porque até aqui tá bom, você já escutou bastante coisa. E às vezes você está me perguntando, primeira coisa, o que é a Arca da Aliança? Quem são os filisteus e tal? Beleza. Os filisteus, no Velho Testamento, eles são tipo uma versão 2.0 do Egito. Eles representam o mundo. Eles representam o pecado, eles representam tudo que é de ruim, eles representam a idolatria, eles representam literalmente o inferno na terra. E são os filisteus. Beleza? E o Dagon era o deus master que eles adoravam. Agora vamos para a Arca da Aliança. E agora eu preciso que você preste muita atenção. A Arca da Aliança é o seguinte. Moisés, lá atrás, agora está voltando na história, tá? Moisés foi um profeta que um dia se encontrou com Deus no monte. E quando ele se encontrou com Deus no monte, Deus pediu para ele fazer uma arca de madeira. E a arca era mais ou menos assim. Cadê minha foto, Mateuzinho? Dá uma olhada aqui, ó. A arca era mais ou menos assim, tá? A gente não tem foto dela, meio óbvio porque a gente não tem foto, mas a gente tem a descrição bíblica, porque Deus pediu do jeito que ele queria para Moisés, com as medidas, com a altura, como deveria ser carregada. Guarda na caixinha, como a arca deveria ser carregada. Guardou? Beleza. Aí, ele mandou, ó, faz essa parada de madeira, reveste tudo de ouro, coloca 2 anjos na tampa, coloca 2 barras de ouro nas argolas de ouro também, para carregar. E a arca deveria ser carregada por uma galera chamada levita. Fala, levita. A arca deveria ser carregada por uma galera chamada levita. E levita, eles tinham que pegar a arca, colocar aqui assim em cima do ombro e ir levando a parada no ombro. Entendeu ou não? Beleza? Beleza. E aí, isso foi pedido para Moisés. Está em Êxodo, capítulo 25. Tá ligado? Tem uma galera que gosta de anotar. Êxodo, capítulo 25. A gente não vai ler, porque senão a gente vai ler 200 capítulos aqui na pregação e não vai dar tempo de pregar. Aí, o que acontece? Isso é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, que é aquelas tábuas dos 10 mandamentos, tinha o cajado de Arão e tinha o maná. Aí você pergunta, por quê? Eu te explico por quê. As tábuas da lei, elas significavam a lei. Literalmente, a palavra de Deus.
a palavra de Deus para nós, os mandamentos. O cajado de Arão, ele representava o quê? Os milagres, aquilo que Deus tinha operado no meio do povo. Se você lembra, foi com o cajado que o Moisés abriu o mar vermelho, exatamente, foi com o cajado. E maná, um potinho lá cheio de maná, representava o quê? A provisão de Deus, que Deus nunca deixa o povo na mão. Deus sempre dá maná, Deus sempre dá alimento, Deus nunca deixa faltar. Então, era um símbolo de confiança na palavra, nos milagres e na provisão de Deus. Repete comigo: palavra, milagres e provisão de Deus. Esse não precisa guardar na caixinha não, mas guarda na memória, na outra caixinha. Aí, essa arca era uma coisa muito importante, porque para nós hoje, ela é um símbolo, ela é um memorial, mas para aquela galera, Deus tinha todo um propósito para fazer essa Arca da Aliança. A gente pode fazer uma série de mensagens só para falar sobre isso. Deus tinha um propósito, Deus queria diferenciar o povo dos outros povos que não conheciam, que não adoravam a Deus na época. Foi por isso que ele pediu para Moisés construir essa arca. Isso era muito, muito, muito importante. A própria presença de Deus, na época, ficava junto com essa arca. Aí você pergunta, beleza, e agora? Agora a presença de Deus está aqui. Está no seu coração, no meu coração. Mas isso é um assunto para a próxima pregação. Isso era tão importante, que quando ela foi roubada, o povo chorou, entrou em desespero. Sem saber que lá na terra dos filisteus, sem ninguém precisar pôr a mão, sem ninguém precisar orar, nada, Deus já estava fazendo um estrago na galera que tinha roubado. E aí, olha só que legal, vamos dar uma olhada na Bíblia aqui. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, como devemos mandá-la de volta para a própria terra? Pronto. Eles responderam: se vocês vão mandar a arca do Deus de Israel, enviem com ela uma oferta pela culpa para que cesse a praga. Então, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Eles responderam: uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus 5 governantes, façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, como os que devastaram a sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para mostrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não endureçam o coração como fizeram os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Agora construam uma carroça nova e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria, e sobre as quais nunca tenham sido colocada a carga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela ponham uma caixa com os objetos de ouro, que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então deixem as vacas irem para onde vocês quiserem. Se elas atravessarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão de Deus que pesou e saberemos que foi mero acaso. Foi isso que eles fizeram então. Pegaram a Arca da Aliança e colocaram ela num carro de boi e mandaram. Desse jeitinho, carro de boi, novinho. A vaquinha tinha acabado de dar cria, tiraram o bezerro, a vaquinha não tinha carregado peso, beleza, mandaram. Se a vaca pegasse o caminho de Bet-Semes, foi Deus. Se pegasse outro rumo, não era. Que caminho você acha que pegou? O caminho de Bet-Semes. Ela foi para o caminho de Bet-Semes sem titubear, sem desviar do caminho, e elas foram reto. E aí elas foram lá, pararam na casa de um camarada, e aí ela ficou nessa casa uns 20 anos. Depois de um tempo, teve um camarada chamado Rei Davi. Esse cara, Rei Davi, ele decidiu trazer a arca de volta. Ele decidiu trazer a arca de volta depois desses anos todos. Porque nesses anos todos que a arca estava lá perdida, era o reinado de Saul. Mas aí depois,
o Davi decidiu trazer a arca de volta. E ele falou assim, beleza, mano, vamos lá buscar a arca? E aí os caras falaram, vamos. Então eles foram. Quando eles foram lá, eles fizeram uma parada não muito legal. Porque eles chegaram lá, de qualquer jeito, e fizeram assim, ó. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, trambolins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Fala assim, ó, os bois tropeçaram. E Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu na mesma hora ao lado da arca. 2 Samuel capítulo 6. Mano, vamos entender aqui o que a gente está lendo. A arca tinha sido roubada. Aí surge um rei chamado Davi e ele quer trazer a arca de volta, certo? O que ele faz? Ele chega lá e faz igual os filisteus. Fala comigo, igual os filisteus. E ele bota a arca num carro de boi novo. E aí, a hora que a arca está indo no caminho, a galera está celebrando, tocando um som, Davi está lá, e tem um camarada chamado Uzá, e ele está lá de boa, e de repente, o boizinho dá um... pisa no buraco, a arca dá um balancê, e agora? Uzá bota a mão na arca. E aí ele morre na hora, Deus tira a vida dele na hora. E Davi fica assim, ué, mas eu estou pegando a arca, que tinha sido roubada de volta, e estou levando para a cidade de Deus, estou levando para Jerusalém. O camarada ia apoiar a arca que estava caindo e morre? O que está acontecendo? E aí ele deixa a arca na casa de um cara chamado Obed-edom e fica pensando e tal, por 3 meses. E agora, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente tinha colocado na nossa caixinha? Quem lembra? A Arca da Aliança, presença de Deus. Como que tinha que carregar a arca? Os levitas tinham que carregar a arca. Como que era? No ombro. Pois é. Como que Davi fez? Botou no carro de boi. Quem tinha colocado no carro de boi? Fala, filisteus. Vocês estão entendendo? Davi tentou imitar os filisteus. Davi tentou imitar os filisteus. Davi tentou imitar o mundo. Davi tentou imitar aqueles que não conheciam a Deus. E por causa disso deu tudo errado. E aí eu te pergunto, meu pequeno padawan, todas as vezes que você tenta imitar o mundo, o que acontece? Dá tudo errado. Dá tudo errado. Você é filho de Deus. Amém? Tem algum filho de Deus aqui? Tem algum filho de Deus aqui? Você é filho de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Deu a vida dele pela sua, pela minha, pela nossa vida. E aí sabe o que acontece? Os caras querem imitar o mundo. Mesmo sabendo de tudo que aconteceu. Porque Davi, ele conhecia a verdade. Ele conhecia. Só que antes de ir pegar a arca, ele não consultou a Deus. Um pouco antes dele ir pegar a arca, você vai perceber que ele entrou em batalha exatamente com os filisteus. Está lá no capítulo 6 de 2 Samuel. E aí ele fala assim, Deus, eu devo ir para a guerra? E Deus fala, pode ir que você vai ganhar. E ele vai e vence. Mas para pegar a arca, ele não consultou a Deus. Porque se ele tivesse consultado, com certeza ele teria feito as coisas diferentes. E aí, às vezes, a gente está aqui e a gente tem o nosso ministério. A gente tem o multi, nosso ministério de adolescentes. E aí, sabe o que acontece? A gente tem a nossa célula, a gente tem
as paradas que a gente faz, as músicas e tal, o formato do culto, às vezes a gente quer imitar o mundo. Às vezes vem alguém com uma ideia para mim, tipo assim, mano, sabe que eu estava assistindo o Multishow, e aí eu tava passando um show legal lá, de uma banda assim, e os caras, no meio do show, cara, saía fogos assim do palco, e o cara virava um mortal para trás, e o baterista tocava sem camiseta. E a gente podia fazer isso lá no Multi, né, mano? Mano, vem outro cara. Mano, eu tava vendo um festival eletrônico e tal, e, velho, você tinha que ver, cara. Muito louco. A estrutura que os caras fazem, as paradas que os caras fazem, cara. É muito da hora. Você tinha que ver, cara. A gente tinha que fazer uma parada dessa com os adolescentes. Não! Nós não fomos chamados para imitar o mundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você não foi chamado para imitar o mundo. Toda vez que você imitar, vai dar ruim. Aí o Davi voltou, o rei Davi voltou lá para Jerusalém, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo. E a Bíblia não fala claramente o que ele fez no sentido de pesquisa, mas com certeza ele foi dar uma olhada na lei do Senhor. Porque lá em Êxodo 25, que eu citei para vocês, fala como que deveria ser carregado a arca. Fala como deveria ser carregado. E aí o Davi se ligou na bobagem que ele tinha feito. Quer ver uma coisa? Abre aí 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos projetar esse. Vamos ler do 11 até o 16, versículo 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Asaías é um nome bonito, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab e lhes disse, vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Vai no 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos o consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que carregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Até aí está ótimo, excelente. Cara, você está pegando essa palavra ou não? Você está entendendo que toda vez que a gente consulta a Deus para fazer as nossas coisas, dá tudo certo, e toda vez que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, dá tudo errado? Todas as vezes que a gente não consulta Deus e que a gente decide agir do nosso jeito, da nossa maneira, vai dar errado. Isso é bíblico. E aí, sabe o que acontece? Como que era mais fácil? Fala para mim, como que era mais fácil? O boi carregar ou carregar nas costas? Pois é. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. Às vezes a gente quer pegar atalho. Cuidado com atalho, meu amigo. Cuidado. Sabe por quê? Toda vez que você tentar pegar atalho, você pode estar saindo do que era para você fazer. Você pode estar saindo da vontade de Deus. Deus não dá o caminho mais fácil para a gente. Nunca deu, nunca foi assim. A própria Bíblia fala que a porta do céu é estreita. Só por aí já sabe que é difícil de passar. A do inferno é largona, fácil, todo mundo está passando. Agora do céu é estreita, está na Bíblia. A gente às vezes quer fazer as coisas da maneira mais fácil. Às vezes a gente quer atalho. Cuidado com isso, cara. Quer ver um atalho que às vezes a gente pega? Não estudou para a prova e dá uma olhada na prova do irmão do lado. Está querendo pegar atalho, brother. Você está querendo pegar atalho. E aí? Jesus não passa cola. Chega na hora da prova, todo mundo é crente.
Chega na hora da prova, todo mundo faz uma oração antes. Ô Jesus, me ajuda a lembrar do que eu estudei. Não estudou nada, velho. Você não fez, você não leu a apostila, não fez uma tarefa. Quer que Jesus te lembre de quê? Jesus não passa cola, velho. Ah, não, eu vou fazer o vestibular. Eu falei isso no vídeo, lembra? Quem viu o vídeo do vestibular? Levanta a mão. Pouca gente. Acesse o canal do Multi lá, que tem vídeo toda semana muito louco. Eu falei isso no vídeo do vestibular. Vou prestar vestibular? Ah, em nome de Jesus eu vou passar no vestibular. Fica em casa o dia inteiro vendo YouTube, ouvindo porcaria de música ruim. Não estuda, não pega um livro, não estuda, não sabe fazer uma conta, uma fórmula de física. Quer passar no vestibular como, velho? Você precisa estudar. Ah, Davi, para com isso aí. Mano, você precisa estudar, você precisa ir bem. Mas não é só esse atalho. Não é só esse atalho. Vai lá, filho, lava a louça lá. Você não passa nem detergente na bucha. Joga água na bacia, dá uma passada assim, e enfia o negócio embaixo no armário, velho. Tá querendo pegar atalho, brother. Vai lá, arruma teu quarto, arruma tua cama, tira essas roupas do chão, pelo amor de Deus. Aí você vai, as roupas estão tudo sujas, mano. A mesma cueca que você fez educação física, você vai lá, dobra, coloca na gaveta, já arrumei, mãe. Tá querendo pegar atalho, velho. E usa de novo ainda, porque esquece que tinha usado. Nojento. Você está querendo pegar atalho. Que é uma bênção de Deus, precisa às vezes ter uma intenção genuína. Por quê? A intenção de Davi era errada? Responde para mim, a intenção de Davi era errada? Não, ele queria trazer a arca de volta, era bonito o que ele estava querendo fazer, era certo, e às vezes a gente tem uma intenção certa. Pô Deus, eu vou orar pela célula, eu quero que Deus abençoe minha célula. Aí você fica igual a menina do teatro, ajoelha, aí vai orar, aí para 5 minutos, olha no celular, abre, aí uma galera mandou uma fotinha engraçada no WhatsApp, você já repassa para a galera, já dá uma risada, já troca uma ideia. Aí alguém subiu um link de algum vídeo maneiro, você já abre o vídeo, já para uns 15 minutos para ver um vídeo do YouTube. Uma porcaria do YouTuber que não fala nada com nada. O cara liga uma câmera na frente, assim, ó, não fala nada, não fala um conteúdo de nada. Fica sem camisa dançando, igual um tonto. E você fica assistindo essa porcaria. E não lê a Bíblia. Não consegue ler 10 versículos. Meu Deus, quer pegar atalho. Deus, muitas vezes, não nos dá o caminho mais fácil. Muitas vezes, Deus nos dá o caminho que parece ser mais difícil. Porque não parece ser mais difícil carregar um trem de madeira banhado em ouro nas costas. E sabe o que é pior? Eles tinham que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, parar, descia, fazia um sacrifício, queimava o sacrifício, pegava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer de novo. A cada 6 passos, eles tinham que parar e fazer esse rolê. Imagina você indo para a sua casa de 6 em 6 passos. Pois é, eu tenho certeza que a distância que eles percorreram é maior do que a distância que você percorreria até a sua casa, fazendo isso. E eles fizeram essa parada. Mas sabe o que é mais legal? A Bíblia fala para nós que Deus ajudou os levitas. Às vezes o caminho parece não ser o caminho mais fácil, mas Deus está lá para nos ajudar, porque Deus não nos deixa na mão. Às vezes parece ser difícil estudar o período que você precisa estudar para passar no vestibular que você quer passar. Mas Deus vai estar lá para te ajudar se você fizer, se você obedecer. Às vezes parece ser difícil sentar e orar e ler a sua Bíblia uma meia hora, 40 minutos, mas Deus vai estar lá para te ajudar. O Espírito de Deus vai estar lá. Assim como Deus ajudou os levitas a carregar aquela parada que era pesada. Existe a maneira do mundo de agir e existe a maneira de Deus de agir. E aí? Qual vai ser? Você quer agir como o mundo, que sempre quer pegar atalho,
sempre quer cortar caminho, sempre quer furar uma fila, sempre quer chegar primeiro, sempre quer ser mais esperto que o outro. Ou você quer fazer das coisas como Deus nos ensina, que muitas vezes o caminho é mais longo, o caminho aparenta ser mais difícil, a carga aparenta ser mais pesada. Que é uma mentira, porque quando Jesus veio, ele fala: meu fardo é leve. Deus está aqui para nos ajudar. Deus ajudou os levitas a carregar a arca. Então vai ajudar você com aquilo que você precisa. Deus te ama. Deus te ama. Ele ama você. E Deus não vai te deixar na mão. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Deus não te deixa na mão. Fica de pé no seu lugar.